Olá, vamos a mais uma videoaula e hoje eu farei a correção dos exercícios propostos de matriz e determinante. A lista consta de 11 exercícios. Neste primeiro bloco faremos do exercício 1 a 4 e o mesmo estará na descrição do link desta atividade. O primeiro exercício, ele diz: dada a matriz B e J de ordem 4×3, vamos calcular os elementos B25, B42, B31 e B33. E ele aqui deu o que nós denominamos a lei de formação. Então, essa daqui é a lei de formação desta matriz que ele está a considerar. Como assim? Então, essa matriz possui 4 linhas e 3 colunas. Então, eu vou escrever aqui as 4 linhas. E agora vou escrever as 3 colunas. Tem a primeira, estou fazendo aqui a segunda, e agora vamos para a terceira coluna. Precisamos definir, os endereços, a localização de cada um desses elementos. Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha e agora a quarta linha. E agora, as respectivas colunas que cada um desses elementos está situado. Primeira, segunda e, por fim, a terceira linha. Então, está aqui montada a estrutura da minha matriz 4×3, como foi dada ali. Então, ele está pedindo o B25, B25, B25. Essa matriz possui 4 linhas e 3 colunas. E aqui ele pede o elemento que está na segunda linha, então essa daqui, e na quinta coluna, que seria esta daqui. Então, não existe nenhum elemento desta matriz que está localizada na segunda linha e quinta coluna. Então, agora vamos calcular o outro elemento, B42, que está na quarta linha e na segunda coluna. Então, aqui está o elemento. Então, a fórmula é eu pegar a linha que ele está e a coluna que ele está elevando ao quadrado. Então, 4 menos 4, isso aqui vai me dar 0. O próximo elemento é B31. Ele está na terceira linha, aqui está, e na primeira coluna está aqui o elemento B31. Então, a linha que ele está menos a coluna que ele está ao quadrado, ok? Estou seguindo a lei de formação. E o último elemento é o B33, terceira linha e terceira coluna. Então, 3 elevado a menos 3 ao quadrado. Então, a linha que ele está e a coluna que ele está ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar menos 6. Acha os elementos da matriz de ordem 3 em que? Então, aqui, mais uma vez, ele nos dá a lei de formação dessa matriz. Então, vamos construir essa matriz de ordem 3. Significa que possui 3 linhas e 3 colunas. Então, vou construir aqui as linhas, primeira, segunda e terceira. Fiz a primeira coluna juntamente quando eu construí a linha e agora estou construindo as outras colunas. E vou dar, obviamente, aqui a identificação de cada um deles, a localização dentro dessa matriz. Estou colocando os índices referentes à linha e agora os índices referentes à coluna que cada um desses elementos estão disposto nessa minha matriz, ok? Então, a lei de formação, ele diz que eu preciso pegar a linha ao quadrado e a coluna ao quadrado também. Então, vamos fazer isso para cada um desses elementos. Então, eu vou ter 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, o primeiro elemento, A11, vale 2. O A12, primeira linha e segunda coluna, seguindo a lei de formação, a linha ao quadrado mais a coluna ao quadrado. Lembrando que essa lei de formação, ela foi dada pelo problema. O A13, mesma coisa, a linha que ele está ao quadrado e a coluna que ele está ao quadrado. Então, 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, eu vou ter aqui valor de 10.
tá? Vamos passar para a segunda linha. Então, eu tenho aqui o A21, segunda linha e primeira coluna, lembrando da lei de formação, que é a mesma para todos os elementos. Então, o A21 vale 5. O A22, então 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, isso aqui vai me dar 4 mais 4. E o A23, segunda linha e terceira coluna, eu vou ter aqui então 4 mais 9, isso aqui vai me dar 3. Lembrando que agora eu vou calcular os elementos que estão na minha terceira linha. Então é A31, lembrando da lei de formação, que é igual para todos. Então eu vou ter 9 mais 1, 10. E o meu A32 da terceira linha e segunda coluna, 9 mais 4. E o elemento último A33, terceira linha e terceira coluna, isso aqui vai me dar 18. Então, recordando, vamos agora colocar cada elemento na sua respectiva posição. Aqui eu identifiquei errado, é A33, não A32. Então, vamos colocar aqui cada um deles. Então, eu já vi que a estrutura são de 3 linhas e 3 colunas. Então, vou representar cada resultado desse nos seus respectivos locais. Então, na primeira linha, os valores encontrados foi 2, 5 e 10. Na segunda linha, 5, 8 e 13. E agora, na terceira linha, 10, 13 e 18. Então, aqui está a matriz 3 por 3. Calcule a soma dos elementos da segunda coluna da matriz. Aqui está o tipo de matriz, é de 2 linhas e 3 colunas. Então, vamos escrever, então, 2 linhas e 3 colunas, identificando a posição da linha de cada um desses elementos e agora suas respectivas colunas. Aqui. Mas ele quer a soma, apenas a soma dos elementos que estão na segunda coluna. Então, ele quer apenas a soma desses elementos. A lei de formação, ele deu aqui, que é, eu vou pegar a linha que ele está, multiplicar por 2, somar a coluna que ele está e o resultado vou tirar de menos 1. Então, eu vou pegar apenas esses dois elementos que estão na segunda coluna, como ele disse ali no problema, e vou aplicar na lei de formação deste problema. Então, eu vou ter aqui 2 mais 2 menos 1, eu vou ter aqui 3. Agora, vamos pegar o segundo elemento, B22, né? 2 que multiplica 2, mais a coluna que ele está, menos 1, como está na lei de formação. Então, eu vou ter aqui 4 mais 2 menos 1, isso aqui vai me dar 5. Então, diante disso, a soma dos elementos que estão na segunda linha será 3 mais 5, isso aqui vai me dar 8. Matriz formada por 3 linhas e 3 colunas. Então, aqui eu vou ter 3 linhas e 3 colunas. Vou localizar cada elemento nas suas respectivas posições. Então, vamos colocar as linhas, agora vamos colocar as colunas e vamos ao que ele nos pede ali. Então, qual é a lei de formação? Então, a lei de formação está aqui, dessa matriz. O que ele está dizendo? Ele disse aqui, vamos interpretar, quando I for diferente de J, eu vou ter que colocar menos 1. E quando I for igual a J, eu vou colocar 0. Então, vamos ver primeiro aqui. Ó. Aqui nós temos o I igual a J, quando a linha tem o mesmo valor da coluna. Então, esses valores serão 0. E com relação aos outros, eu tenho que as linhas são diferentes das colunas, a sua indicação. Então, o valor será menos 1. Então, eu vou ter 0, porque aqui a linha é igual à coluna, e o restante dessa primeira linha, o valor vai ser menos 1. Na segunda linha, os únicos elementos que podemos identificar como iguais à linha e à coluna é o segundo, é aqui o A22. O restante desta linha vale menos 1. E com relação à terceira linha,
nós temos também aqui que o único elemento que vai valer 0 é o A33, o restante, o seu valor será menos 1. Vamos para o segundo bloco, faremos a correção dos exercícios 5 a 7. Exercício número 5. Ele deu aqui para a gente calcular o x, em que ele é valor dado, em que eu tenho a matriz A mais a matriz A elevado a t. Então, nós sabemos que A elevado a t, este valor que encontra-se aqui, A elevado a t, ele nada mais é do que a transposta desta matriz dada aqui A. Então, o que vem a ser a transposta de uma matriz, né? Então, se eu tenho uma matriz qualquer formada por n' e m coluna, eu vou trocar a posição de sua linha pela sua coluna. Então, a minha A transposta vai ter m linhas e n colunas, tá? Então, a primeira linha vai se tornar coluna, a segunda linha, segunda coluna, e a terceira linha, terceira coluna. Então, a transposta, primeira linha, virou a primeira coluna, a segunda linha virou segunda coluna e a terceira linha virou minha terceira coluna. Então, agora nós vamos somar a própria matriz com sua transposta. Vou adicionar neste momento aqui a matriz que ele deu ali, a matriz A, que a operação com matriz ela só é possível quando ela possui os mesmos números de linhas e colunas uma em relação à outra. Então, eu vou ter o elemento A11 com o elemento A11, o elemento A12 com o elemento A12 e assim vai sucessivamente. Então, 1 mais 1, eu vou ter aqui 2. 2 com menos 1 me dá 1. 0 com 0, 0. Menos 1 com 2 é 1. 3 com 3, 6 e 1 com 4, 5. 0 com 0, 0. 4 com 5 e menos 2 com menos 2 vai me dar menos 4. Está aqui o que ele pediu, o valor de x, que é a matriz somada com a sua transposta. Ele quer que ache o valor de m, n, p e q. Então, como eu tenho aqui uma matriz 2 por 2, uma matriz 2 por 2, que é igual a uma matriz 2 por 2, e a operação é a soma. Então, é possível eu relacionar esses elementos. Então, o que faremos? Nós vamos pegar o elemento A1 da primeira, somar com o elemento A1 da segunda e igualar com o elemento A1 da terceira coluna. E assim vamos fazer com todos os outros elementos, respeitando as suas respectivas ordens. Então, m mais n igual a 7, depois 2m menos n igual a 8. Aqui eu vou ter p mais q igual a 1 e q menos 3q, que é igual a 5. Ok? Então, aqui eu tenho um sistema de equações com duas incógnitas e duas equações. Aqui outro sistema de equação. Eu vou correlacionar essas duas porque possuem as mesmas letras e vou correlacionar essas duas equações porque possuem as mesmas letras. Vou partir dessa segunda porque aqui ele deu q menos 3q igual a 5. Isso aqui vai me dar menos 2q, que é igual a 5. Eu vou passar o menos 2 dividindo, vai ficar menos 5 sobre 2. Ora, vou pegar agora este elemento e vou substituir nesta equação. Então, P menos 5 sobre 2, que é igual a 1. Vou passar para o outro membro, vai ficar 1 mais 5 sobre 2. Tirando o MMC, isso aqui ficou 7 sobre 2. Com relação agora a MN, vou reescrever nesta nova frame estes valores que havíamos identificado anteriormente das duas expressões. Ora, como M e N são opostos, eu vou somar estas duas expressões aqui, pois assim eu cancelo. M com 2M me dá 3M mais 0, que é igual a 15. Pois aqui é 8 positivo. 3M, que é igual a 15,
m é igual a 15 sobre 3, m vai me dar 5. Substituindo em qualquer uma dessas expressões, vou substituir na minha primeira, então eu vou ter m que vale 5, mais n, que é igual a 7. Então, n, 7 menos 5, n é igual a 2. Efetue a multiplicação entre as duas matrizes. Então, eu tenho a primeira matriz, que é de duas linhas e duas colunas, e a segunda, 2 linhas e uma coluna. Bom, existe uma regra fundamental em que eu só posso fazer a multiplicação entre duas matrizes quando esses dois elementos são iguais, ou seja, a coluna da primeira é igual à linha da segunda. E o resultado vai ser uma matriz de ordem 2 por 1. Então, vamos fazer aqui. Como é feito isso? Nós vamos pegar cada linha da primeira e multiplicar por cada coluna da segunda. No nosso caso, como só tem uma, faremos isso, essa operação apenas uma vez, para a primeira linha e para a segunda linha. Então, 5 vezes 3, então o primeiro elemento com o primeiro elemento aqui, e o A1, 2 com o A2, 1. Então, menos 3 que multiplica menos 2. Então, feito aí para a primeira linha, agora eu vou fazer para a minha segunda linha. Menos 1 vezes 3 e mais 4 que multiplica menos 2. Então, fiz ali. Então, 5 vezes 3, 15, mais 6, menos 3, menos 8. 15 mais 6 me dá 21 e isso aqui vai me dar 11. Então, vocês podem observar que este resultado de uma matriz de duas linhas e uma coluna foi achado aqui. Também ele quer uma multiplicação dessa matriz, vamos analisar se é possível. Eu tenho aqui 3 linhas e 2 colunas, a primeira matriz, e a segunda 2 linhas e 2 colunas. Então, já identificamos que a coluna da primeira é igual à linha da segunda. A matriz resultado será 3 por 2. Então, vamos com cautela, porque cada linha da primeira vai multiplicar por cada coluna da segunda. Vou fazer isso para a primeira linha, depois para a segunda e depois para a terceira. Então, vou ter 1 vezes 3 mais 1 vezes 3, agora 6 vezes menos 1. Fiz a primeira linha com a primeira coluna, agora eu vou fazer a primeira linha com a segunda coluna. Então, vai ser 1 vezes 5 mais 6 vezes 2, ok? Agora, vamos passar para a nossa segunda linha. Então, menos 2 vezes 3 mais 1 vezes menos 1. Então, menos 2 vezes 3 e 1 vezes menos 1. Para a segunda coluna, menos 2 vezes 5 e 1 vezes 2. Menos 2 vezes 5 mais 1 vezes 2. Vamos para a terceira linha. 4 vezes 3 e 0 vezes menos 1. Então, 4 vezes 3 mais 0 vezes menos 1. Vamos para a segunda coluna. 4 vezes 5 e 0 vezes 2. Então, 4 vezes 5 mais 0 vezes 2. Vamos ter a estrutura. Vamos resolver agora. 1 vezes 3 e 6 vezes menos 1. 1 vezes 5 e 6 vezes 2. Menos 2 vezes 3 e menos 1 vezes 1. Menos 2 vezes 5 e 1 vezes 2. 4 vezes 3, 0 vezes 1. 4 vezes 5 e 0 vezes 2. Não podemos esquecer um multiplicador. Então, 3 menos 6, isso aqui vai me dar menos 3. Menos 6 menos 1, menos 7. 12 mais 0. 5 mais 12, 10, menos 10 mais 2 e 20 mais 0. Então, está aqui a matriz resultante 3 por 2 foi encontrada neste problema. Vamos agora para o terceiro bloco, fazer a correção dos exercícios de 8 a 11. Vamos tratar especificamente sobre determinante. O exercício nos apresenta, neste momento, uma matriz de ordem 2 por 2 e diz que é igual a 0.
Se ele está afirmando isso, que é igual a zero, e eu tenho uma matriz de ordem quadrada, porque tenho duas linhas e duas colunas, então esse elemento zero significa o meu determinante. Eu já sei que eu vou aplicar ao lado esquerdo o meu determinante. Eu vou multiplicar a minha diagonal principal, 7 vezes x, 7x, e vou multiplicar a minha diagonal secundária, 5, que multiplica x mais 2. Faria a distributiva. Lembrando que o determinante de uma matriz é a minha diagonal principal menos a minha diagonal secundária. Então, a minha diagonal principal vale 7x, menos a minha diagonal secundária, que é 5x mais 10. 7x menos 5x menos 10, mais 2x menos 10. Como no início do problema ele disse que é igual a zero, então ele está afirmando que esse determinante vale zero. 2x menos 10 igual a zero, eu vou ter 2x igual a 10, x igual a 10 sobre 2, x igual a 5. Dada a matriz, ele pede o menor complementar dessa matriz. Então, lembrando vocês que o menor complementar é dado por esta fórmula aqui. Então, ele pediu para calcular o menor complementar de A13. O que vem a ser isso? É o elemento que está na primeira linha e na terceira coluna. Então, é esse aqui. Como é que eu calculo o menor complementar? Eu vou ter que cancelar a linha que ele está e a coluna, e o que sobrar é a minha matriz que eu vou fazer o determinante. Menos 1 elevado a I mais J, a linha que ele está, mais a coluna que ele está, vezes, se eu eliminar agora aqui, ó, essa linha e essa coluna, sobrou estes 4 elementos, é o que eu vou utilizar aqui, 3 menos 2, 4 e 7. Eu vou ter aqui menos 1 elevado a 4, e aqui eu vou fazer o meu determinante. 3 vezes 7, 21, e 4 vezes menos 2, menos 8. Então, 21 menos 8. Menos 1 a quarta vai dar positivo. 21 mais 8, isso vai me dar 29. Menor complementar A21. Então, A21 é o que está na segunda linha e primeira coluna, este elemento. Vou eliminar a coluna que ele está e a linha que ele está. O que sobrou? Sobraram este elemento e esses dois elementos aqui. Então, nós vamos fazer pela fórmula, menos 1 elevado à linha que ele está, mais a coluna que ele está, e o determinante dos elementos que sobraram quando eu cancelei a linha que ele está e a coluna que ele está. Então, aqui eu vou ter menos 1 elevado a 3 e o determinante, menos 1 vezes 1, menos 1, e 2 vezes 7, 14. Então, menos 1, menos 14. Aqui, todo número negativo é expoente ímpar, a resposta é sempre negativa. Isso aqui vai me dar menos 15. Então, a resposta, menos 1 vezes menos 15, 15. Vamos calcular o menor complementar de A32. Quem que é esse aqui? Terceira linha e segunda coluna. Então, é este elemento. Então, sobraram estes dois e estes dois aqui. Lembrando a fórmula, menos 1 elevado a 3 mais 2, que é a linha e a coluna que ele está, e os elementos que sobraram, que é 0 e 3, 2 e 5. Menos 1 elevado a 5, vou ter diagonal principal 0, menos a diagonal secundária, que é 6. Todo número negativo é expoente ímpar, vale negativo. Menos 1 vezes menos 6 me dá 6. E o último, A33. Quem que é o A33? Terceira linha, terceira coluna. Então, é este elemento aqui. Sobraram, então, estes 4 elementos. Então, eu vou ter aqui menos 1 elevado a 3 mais 3, a matriz que restou ao cancelar a linha e a coluna que ele está, para que a gente calcule o determinante. Então, 0 vezes 4, que é a diagonal principal, menos 3, que é 1 menos 3. Menos 1 vezes 3. Então, isso aqui vai me dar 1 positivo, mais 3, aqui está 3. Então,
encontrei o menor complementar de cada um destes elementos. Aqui ele pede para que calculemos o determinante. O que vem a ser Laplace? O teorema de Laplace, eu vou ter que escolher qualquer linha ou qualquer coluna e aplicar o cofator. E o cofator, vamos utilizar a noção do menor complementar que vimos anteriormente. Então, geralmente, eu escolho as linhas ou as colunas que estejam os menores valores e, se possível, aquela que tem a maior quantidade de zero. No meu caso, o zero encontra-se aqui, ele pertence a esta coluna e a esta linha. Eu vou dar preferência para a linha porque aqui eu tenho 1 e 2. Porém, cada um pode escolher o que quiser, o resultado dará o mesmo. Então, eu vou escolher aqui o determinante dessa matriz utilizando o cofator. O que vai ser o cofator? Então, como eu escolhi esta linha, vai ser o elemento que está em cada linha, que é o A21, vezes o menor complementar respectivo. O próximo A22 vezes o menor complementar respectivo e o A23 vezes o menor complementar. Quem que é A21? Vale 1, vamos calcular o menor complementar. O A22 vale 2 e o menor complementar. E o A33 vale 0 e o menor complementar. Ora, percebemos nós que aqui vai dar 0. Então, não temos que calcular esse menor complementar. Poupamos assim o nosso esforço. Vamos nos ater agora àqueles dois. Vamos calcular aqui o menor complementar, A21, usando a mesma técnica. Então, nós vamos cancelar essa linha que ele está e a coluna, e o que sobrou vamos colocar ali. Então, é menos 1 elevado à linha e à coluna que ele está, e vamos colocar os elementos que pertencem a essa matriz que sobrou. Então, menos 1 elevado a 3, vezes o determinante, 6 vezes 3, 18, da principal, menos secundária. Então, aqui eu vou ter menos 1, que multiplica 18 mais 5. Isso aqui vai me dar menos 1 vezes 18 mais 5 dá 23. Isso aqui vai me dar menos 23. Vamos aqui agora calcular o próximo, que é o A22, que é esse elemento aqui. Vou cancelar a linha que ele está e a coluna que ele está. Sobrando, então, esses elementos que não estão neste compartimento. O A2, segunda linha, segunda coluna, vai ser menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o determinante da matriz que sobrou. Ficar menos 1 elevado a 4, diagonal principal, 12, a minha diagonal secundária, menos. Então, isso aqui vai ficar positivo, menos 1 a quarta, que multiplica menos 8. Então, o menor complementar deu menos 8. Vamos retornar à frame. Agora, vamos calcular o determinante substituindo nesta relação aqui, que nós já vimos neste momento. O determinante vai ser calculado o 1 vezes o seu menor complementar, que achamos quanto? Menos 23. Mais o A22, que vale 2, vezes o seu menor complementar, menos 8, e o outro não calculamos, porque já vimos que deu 0. Então, isso aqui me deu menos 23 com menos 16. A resposta deu um determinante menos 39. O último exercício, ele diz também, para calcularmos agora o determinante, segundo a regra de Sarros. O que diz a regra de Sarros? Então, vamos escrever aqui esta na matriz novamente. A regra de Sarros é bem simples. Ele pede que a gente repita a primeira linha e repita a segunda linha. Depois, nós vamos multiplicar as diversas diagonais que vão surgir, as diagonais principais, essas 3 diagonais principais. Então, vamos multiplicar. Aqui vai me dar 3 vezes menos 3 vezes 5, menos 45. 1 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 1. 2 vezes 4 vezes 6, mais 48. Somando tudo isso, me dá 2. Agora, vamos multiplicar as diagonais secundárias, que são essas 3 aqui. E faremos também a soma em seguida.
Então, 2 vezes menos 3 vezes menos 1, isso aqui vai me dar 6. 3 vezes 1 vezes 3, 18 vezes 6, 18. 1 vezes 4 vezes 5, isso aqui me dá 20. Somando esses elementos, me dá 44. Determinante, como sabemos, é a minha diagonal principal menos a minha diagonal secundária. Então, 2 menos 44, isso aqui vai me dar menos 42. Calculamos o determinante dessa matriz segundo a regra de Sarro.